A questão 1, explique detalhadamente o funcionamento de um termopar. O que é um termopar? Vamos ver. O termopar é formado pela junção de dois fios de ligas metálicas diferentes entre si. Na sua junção, em uma das suas extremidades, chamamos de junta quente. É a parte que fica no forno, chama-se junta quente. E na junção onde ligamos o aparelho ou o cabo de compensação, onde fazemos a ligação realmente, onde ligamos o cabo, o condutor, é chamado de junta fria. A sua junta quente, quando submetida a uma fonte de calor, ou energia positiva ou negativa, temperatura negativa, faz com que seja gerada uma milivoltagem que é proporcional à sua junta fria, efeito chamado de feedback. Para que ficasse bacana aí essa apresentação, eu preparei aqui aquela experiência que eu tinha apresentado em vídeo. Ela representa aqui um termopar, e o interessante aqui, pessoal, que esse termopar eu peguei com duas ligas totalmente desconhecidas. O termopar é duas ligas diferentes, tá certo? Existem as ligas do termopar tipo J, do termopar tipo K, do termopar tipo S. São ligas que foram casadas, que foram estudadas, cuja milivoltagem a gente conseguiu colocar isso numa tabela e fazer uma conversão em temperatura. Mas na realidade, termopar é qualquer metal diferente, dois metais diferentes, que eu faço a junção e eu saio medindo. Essa que é a característica de um termopar. Eu peguei aqui um tubo de inox, um tubo de cobre, um pedaço de metal de inox, um é tubo, o outro é metal maciço, tá certo? E aqui na ponta eu soldei, liguei aqui um cabo. Que cabo que eu coloquei aqui? Eu coloquei um cabo de cobre comum, até porque quando a gente faz a ligação em cima da bancada, eu posso fazer com cabo de cobre comum, tá? Depois aqui eu liguei um cabo de compensação, enfim, tá vendo que é tipo K. O cabo aqui é amarelo, é um cabo tipo K, Aqui é um cabo de cobre comum. Como tudo isso aqui está sobre a bancada, não importa se esse aqui é compensação, se esse aqui é de cobre, Por quê? Porque o cabo de compensação, qual que é a função dele? Olha quanta coisa a gente vai ver nessa definição de termopar e nessa experiência. Ele faz o seguinte, ele faz a compensação entre a junta fria, que é esse cara aqui, com a junta fria do aparelho. Então, ele faz a compensação entre essas duas juntas. Normalmente, pessoal, essas juntas de medição, a junta fria, ela está no meio lá do processo, da onde a gente trabalha, no processo industrial. Essa temperatura aqui é onde tem o cabeçote, onde tem a ligação do cabo lá no processo. Normalmente essa temperatura é mais alta, E aqui é a temperatura do aparelho. Normalmente é a temperatura onde está no painel, perto do instrumento. Ou seja, é uma temperatura mais ambiente aqui. Aqui às vezes fica no sol, fica no tempo, fica próximo ao forno, Aqui é a junta quente. Então a gente vai fazer essa experiência, é bem interessante, e aí vocês vão entender vários pontos. Então é por isso que eu coloquei esses cabos aqui, tá? Cabo de compensação do termopar, um cabo de cobre comum, que na realidade nada disso tem influência, porque essa temperatura aqui é igual a essa temperatura. Então não tenho que eu fazer compensação. Eu uso um cabo de cobre comum, tá certo? Vamos avançar no vídeo e a gente vai explicando aí sobre o vídeo, tá certo? Bom, duas ligas, uma de cobre e a outra de inox. Um é um tubo e o outro eu peguei um metal maciço de cobre, tá? O cabo de compensação de termopar tipo K, note que aqui em cima é um termopar tipo K, tá certo? Eu estou posicionando ele em cima da bancada. Esse cabo branco é um cabo de cobre comum, que mesmo fazendo uma emenda com esse cabo de tipo K, não tem a mínima interferência. O que eu estou fazendo aqui é um soprador de ar quente, onde essa temperatura ela vai aumentar, tá certo? Eu estou aquecendo a ponta, tá certo? Então eu vou aquecendo, até ele começar a medir. Como eu não tenho aqui
uma ideia de qual o comportamento desses dois metais, eu liguei eles, né? A gente não sabe quem é positivo e quem é negativo, eu liguei eles e aí acabou ficando invertido, porque um dos metais acabaram se comportando como negativo e o outro positivo. Em relação ao aparelho, eles ficaram ao contrário. Por isso que a hora que eu aqueci, a temperatura aqui caiu, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos inverter para poder acertar a parte da polaridade, tá certo? Lembrando que são dois metais desconhecidos, eu não tenho a mínima ideia do que é isso, né? Um inox, um cobre, eu não sabia quem iria se comportar como o que, né? Agora a gente acertou, inverteu a polaridade, vamos aquecer, a temperatura começa a subir. Eu estou gerando aqui uma milivoltagem positiva. A pergunta que tem na questão é: o que é termopar? Termopar são dois metais diferentes, tá certo? Onde nós fazemos uma solda na ponta, que quando aquecida junta quente, ele transforma a sua milivoltagem em um valor de temperatura. Essa temperatura pode não ser real, e não é real, porque eu não sei a relação milivoltagem que ele está dando em relação a um termopar tipo K. Isso aqui não é um termopar tipo K. Eu estou lendo ele aqui, olha, num aparelho tipo K. Eu estou usando um cabo tipo K, embora aqui não tenha a mínima importância. Mas eu não tenho a mínima ideia de como ele está se comportando, né? É isso. É dessa forma que um termopar funciona. Aqui, só para terminar, o vídeo terminou. Termopar, pessoal, é dois metais unidos na ponta. Vou dar um exemplo para vocês do que a gente pode se utilizar disso no dia a dia. Vamos supor que eu tenha essa haste aqui amarela de cobre, né? E eu tenho uma outra exatamente igual a ela. Só que eu não sei se elas são iguais, né? Ou posso ter dois tubos de inox, eu não sei se os dois tubos de inox são iguais. Um é 304, outro é 316, um é 310, outro é 316. Visualmente eles são iguais. Se eu pegar esses dois tubos, soldar na ponta, e eles forem diferentes, quando eu aquecer essa junção entre eles, né, vai se gerar o quê? Uma milivoltagem. Se a milivoltagem no aquecimento da ponta for zero, é porque esses dois tubos são exatamente iguais. Essa é uma forma de a gente poder no dia a dia saber se dois metais são iguais ou não, né? É bem interessante isso. Justamente eu estou aplicando os fundamentos do termopar, tá certo?